Fala pessoal, chegamos na nossa aula sobre equações do segundo grau. Essa aula será dividida em duas partes. Nessa primeira parte iremos falar sobre as equações do segundo grau incompletas e equações do segundo grau completas. Mostrarei para vocês como resolver uma equação do segundo grau utilizando ali delta e a fórmula de Bhaskara. O delta que é o discriminante, que é quem vai determinar ali as nossas raízes, as nossas respostas, né, raízes ali da nossa equação. E também vamos falar sobre a fórmula de Bhaskara, que na verdade só tem esse nome aqui no Brasil, porque Bhaskara não tem nada a ver com essa fórmula. De repente ali algum autor brasileiro em algum determinado livro ali fez essa homenagem a Bhaskara e colocou o nome dessa fórmula de Bhaskara, mas na verdade, no mundo todo, ela é conhecida como fórmula para descobrir as raízes de uma equação do segundo grau. Então, vem comigo aqui. Primeira coisa que nós iremos falar aqui na nossa aula é sobre a nossa forma genérica. Como que uma equação do segundo grau ela vai se apresentar para você? Ela vai ter essa cara aqui, ó. Quando você falar de uma equação do segundo grau, ela vai ter essa cara: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso daqui é a cara de uma equação do segundo grau. É a cara de uma equação do segundo grau na forma genérica. E aí, eu quero que vocês prestem atenção aqui em determinadas coisas que eu vou te falar agora. Isso aqui é muito importante. Eu tenho aqui o meu número A. Esse número A aqui, ele é um número real diferente de zero. Ele vai ser um número real diferente de zero. Ele pode ser qualquer número que você quiser. Ele só não pode ser um número zero. Claro, eu estou falando do universo dos números reais. Então ele pode ser qualquer número real menos o zero. Qualquer número menos o zero. O meu número B e o meu número C, eles são o quê? Números reais, tá? Eles podem ser qualquer número real, incluindo o zero. E dessa forma, nós temos aqui a nossa forma genérica de uma equação do segundo grau. Beleza. Eu te mostrei a forma genérica, agora eu vou te mostrar a forma fatorada de uma equação do segundo grau. Ó, a forma fatorada de uma equação do segundo grau é a seguinte, ó: A que multiplica x menos x1 que multiplica x menos x2. Isso daqui você já viu lá na aula de fatoração. Então aqui eu tenho uma equação do segundo grau na forma fatorada. Professor, você pode me dar exemplo? Vou te dar um exemplo agora, ó. Vou colocar um exemplo aqui na tela para você. Vou te dar um exemplo de uma equação de segundo grau na forma fatorada e a mesma equação do segundo grau na forma genérica. Vamos ver como é que fica? Então eu tenho aqui, ó, 2 que multiplica x menos 2 que multiplica x menos 3 igual a zero. Eu tenho aqui primeiro a minha equação do segundo grau na forma fatorada, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, forma fatorada. E agora eu vou te mostrar a mesma equação do segundo grau na forma genérica. Como é que essa equação ficaria na forma genérica? Se você fizer a distributiva, você vai encontrar 2x ao quadrado menos 10x mais 12 igual a zero. Então, aqui é a forma genérica. Forma genérica e a forma fatorada. Quais são as vantagens de uma e de outra? Ó, na forma fatorada, você consegue identificar o A, tá? O número A, né? Que nesse caso é o número 2. Você consegue identificar as duas raízes também, ó. O x1 que seria o 2 e o x2 que seria aqui o meu número 3. Então, na forma fatorada, eu consigo identificar o meu número que acompanha a minha incógnita de grau 2 e as duas raízes. Já na forma genérica, a gente consegue identificar todos os números reais aqui, ó.
eu consigo identificar o A, que é o meu número 2, eu consigo identificar aqui o meu B, que é o menos 10, e eu consigo identificar aqui o meu C, que é o 12. Então, assim, eu tenho aí a forma genérica e eu tenho a forma fatorada. A mesma equação. E por falar nisso, eu queria aqui explicar para vocês que uma equação do segundo grau ela é de grau 2. O expoente ele é grau 2. O maior grau dele é o 2, ou seja, é uma equação do segundo grau. E isso significa que nós temos duas raízes como resposta, uma raiz ou nenhuma raiz. Eu já vou explicar isso aí para vocês nos exemplos. Lá na equação do primeiro grau, nós tínhamos apenas uma raiz. Equação do segundo grau, pode acontecer esses casos que eu acabei de falar. Então vem aqui comigo que agora nós iremos falar sobre as equações incompletas. Ó, essa forma aqui, ó, que está aqui em cima, é a fórmula, né? Quando eu tiver o meu A, o meu B e o meu C, eu tenho uma equação do segundo grau completa. Eu vou falar sobre isso nessa aula ainda, tá? Mas agora vamos falar sobre as equações do segundo grau incompleta. E o primeiro tipo é quando o meu B for igual a zero. Quando o meu B for igual a zero, o que que eu devo fazer? Olha, eu vou te dar aqui um exemplo, ó. Primeiro, eu vou te mostrar aqui, ó. Quando o meu B for zero, a minha equação do segundo grau, ela vai ser dessa forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais C igual a zero. Perceba que a letra B, tá? O meu número B, o meu número real B, ele sumiu. Então, eu tenho ali o meu B sendo igual a zero. Se B é igual a zero, eu não preciso colocar ele ali. Eu não preciso colocar o número zero ali. É só eu colocar ax ao quadrado mais C, tá? E quando o meu B ele for igual a zero, o que que eu vou fazer? Toda vez que o meu B for igual a zero, eu vou isolar o x, tá? Então, eu vou isolar o x. Espera aí. Isola o x e aí a gente vai descobrir a nossa resposta, beleza? Olha só. Então, vem aqui, ó. Vou te dar um exemplo, ó. Exemplo 1, tá? Exemplo A. Vou chamar de exemplo A. Vou te dar 3 exemplos. Eu tenho aqui x ao quadrado menos 9 igual a zero. Nós iremos isolar o x, ou seja, eu vou ter x ao quadrado igual a... Passo 9 para o outro lado, fica positivo. E aí eu tenho x igual a raiz... Opa! X igual mais ou menos raiz de 9. Olha, tem que ser mais ou menos. Quando a gente fala de equação do segundo grau e quando o b é igual a zero, quando o meu expoente passa para o outro lado, ele deixa de ser uma potência. Ele inverte a operação. E a operação inversa do expoente, da potência, é o quê? É a radiciação. Só que ele tem que passar para o outro lado como mais ou menos raiz, tá? Mais ou menos raiz. Por quê? Por causa da fórmula de Bhaskara. Lá na fórmula de Bhaskara você vai ver que é mais ou menos raiz de delta. Então, por esse motivo, nós temos que colocar sempre, quando b for igual a zero, mais ou menos raiz, beleza? Então, volta aqui comigo aqui, ó. Eu coloco do outro lado lá o mais ou menos, vou até, ó, colocar aqui, ó, de vermelhinho. Esse mais ou menos aqui é obrigatório, mais ou menos raiz de 9 nesse caso aí. Então, a minha resposta vai ser x é igual a mais ou menos 3. Isso significa que eu tenho aqui o meu x1 igual a menos 3 e eu tenho aqui o meu x2 igual a mais 3, tá? Então, aqui, ó, eu tenho as minhas raízes desse meu primeiro exemplo. Vamos continuar aqui, eu vou te dar um segundo exemplo, vou chamar exemplo B, tá? O exemplo B, veja só o que que vai acontecer. Se eu tiver 3x ao quadrado menos 81 igual a zero, o que que eu posso fazer? Olha, se eu quiser dividir toda essa equação, se eu quiser dividir por 3, eu posso, tá?
Por que que eu tô falando isso? Porque eu vou te dar uma dica. Tenta sempre trabalhar, quando for possível, com A igual a 1. Tenta sempre colocar o A igual a 1, porque isso vai te facilitar. Sempre tenta colocar o A igual a 1. Nesse caso aqui, nós temos uma igualdade, é uma equação. Então, eu posso dividir todo mundo por 3 se eu quiser. Olha, veja só, se eu dividir todo mundo aqui por 3, ó, se eu quiser dividir todo mundo por 3, eu vou ter ali x ao quadrado menos 27. Show? Se eu quiser. Mas eu não vou fazer isso aqui, tá? Eu sei que eu posso fazer, mas eu não vou fazer. Eu vou fazer aqui o passo a passo, tá? Vamos supor que você não queira dividir por 3 a equação toda. Então, eu vou ter 3x ao quadrado igual a 81. Aquele 81 vai para o outro lado, inverte a operação. E aí eu tenho x ao quadrado igual a 81 sobre 3. Olha só, o 3 foi para o outro lado, dividindo. Eu vou ficar com x ao quadrado igual a 27. X ao quadrado é igual a 27. Passa o quadrado para o outro lado e aí ele vai virar o quê? Vai virar uma raiz. E se ele vai virar uma raiz, ele tem que ir como mais ou menos, por obrigação, mais ou menos, raiz quadrada de 27. Boto 27 aqui. Ah, professor, mas raiz quadrada de 27 não é exata. Não é exata. Então, vamos fatorar. Vem aqui em cima. Eu vou mudar a cor da caneta aqui, ó. Aqui em cima, ó. Raiz quadrada de 27, ó. Eu não posso escrever a raiz quadrada de 27 dessa forma aqui, ó. Eu não posso escrever assim, ó. Você aprendeu isso aqui, ó, lá na sua aula de radiciação. Ó, eu não posso escrever isso aqui. Raiz quadrada de 27 não é a mesma coisa. O 27 não é a mesma coisa que 9 vezes 3, então eu posso escrever raiz quadrada de 9 vezes 3. E aí eu sei que raiz quadrada de 9 é 3 e aquele outro 3 ali permanece dentro da raiz. Então, raiz quadrada de 27 é igual a 3 raiz de 3. Só que, quando eu for dar a minha resposta, eu vou dar a minha resposta em mais ou menos. Eu vou ter ali, ó, x1 igual a menos 3 raiz de 3. E o meu x2, eu vou escrever aqui embaixo, meu x2 igual a 3 positivo raiz de 3. Essas daqui são as minhas duas raízes dessa equação aí, quando o meu b é igual a zero. A equação do segundo grau quando b é igual a zero. Vamos para mais um exemplo, tá? Vamos para mais um exemplo. Terceiro exemplo, eu vou dar aqui como se fosse x ao quadrado mais 9 igual a zero. Olha só, se liga só nessa situação. X ao quadrado mais 9 igual a zero. Eu vou passar o 9 para o outro lado e aí eu vou ter x ao quadrado igual a menos 9. Passa agora o quadrado para o outro lado, vai ficar mais ou menos, mais ou menos, eu vou focar nisso aqui, eu vou tentar colocar isso na sua cabeça, mudando aqui de cor, sempre que passar para o outro lado, na equação do segundo grau, nós temos que passar como mais ou menos. Raiz de menos 9. Olha só, não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Por que que você está falando isso, professor? Porque lá no conjunto dos números imaginários isso daí vai existir. Só que aqui, nesse curso de matemática para concursos, esse curso de matemática básica, a gente não vai aprender sobre números imaginários. Esse é um assunto mais avançado e ele não vai ser explicado neste curso, nesse curso que você está assistindo agora. Então, nós iremos nos restringir ao conjunto dos números reais. Então, no conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar aqui, não existe, tá? X não pertence ao conjunto dos números reais, tá? X não pertence ao conjunto dos números reais. Então, a solução aqui vai ser o quê? Vai ser um conjunto vazio. Conjunto vazio é a solução desse exemplo aí, desse nosso terceiro exemplo que eu acabei de mostrar aí para vocês, beleza?
Vamos agora continuar, vamos falar aqui do segundo tipo. Como que é o segundo tipo de uma equação incompleta, professor? O segundo tipo de uma equação incompleta é quando C é igual a zero. Quando C for igual a zero, o que que vai acontecer? Sempre que o C for igual a zero, terá raiz igual a zero. Terá uma raiz igual a zero, tá? Então, olha só. Quando C for igual a zero, a equação do segundo grau ela vai aparecer assim, a incompleta. Ax ao quadrado mais bx igual a zero. Quando C for igual a zero, uma das raízes sempre será igual a zero. Show? Então, olha só. Vamos colocar aqui o seguinte, ó. Essa raiz quadrada, quando C é igual a zero, vai ficar assim, ó. X que multiplica AX mais B, tá? Como vocês podem ver, a gente já aprendeu isso. Eu só transformei essa equação nisso aqui, ó. Eu fatorei ela. Eu coloquei ela na forma fatorada, tá? E aí, como eu já falei, sempre que o C for igual a zero, sempre que o C for igual a zero, terá, ó, vou até escrever, sempre terá uma raiz igual a zero, tá? Sempre vai ter uma raiz igual a zero quando o meu C for igual a zero. Então, eu já sei que o meu x1 é igual a zero. Pronto, encontrei aqui já uma das raízes. Não tenho mais o que fazer? Tenho sim. O que a gente vai fazer agora para a gente descobrir o nosso x2? Para a gente descobrir o x2, basta a gente aplicar quem está dentro do parênteses, ax mais b igual a zero. E aí, o meu x2, anota isso, o meu x2 vai ser igual a menos b sobre a, tá? Então, sempre que o meu C for igual a zero, eu vou ter uma raiz igual a zero e eu vou ter o meu x2 igual a um menos b sobre a. Menos b sobre a. O meu número real b negativo sobre a. Negativo não, né? Menos o meu número real b sobre o meu número real a. Dá um exemplo aí, professor. Vou te dar. Vou te mostrar aqui exemplos. Ó, vou colocar aqui exemplo, tá? Vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor, aqui no meu exemplo A, que eu tenha x ao quadrado menos 6x igual a zero, tá? Vocês podem ver, o meu C é igual a zero. Então, como que isso daqui vai ficar? Ó, primeira coisa, eu sei que uma das minhas raízes vai ser igual a zero. Então, eu já venho aqui e coloco. Minha primeira raiz é igual a zero. Vou identificar aqui quem é A, quem é B e quem é C. Olha, eu tenho ali o meu A igual a 1, que é o que acompanha ali a minha incógnita que está elevada ao quadrado. Eu tenho o meu B igual a menos 6 e o meu C é igual a zero. Beleza? Então, como que a gente vai fazer agora para encontrar o x2? O meu x2 vai ser o quê? Vai ser menos b, menos o menos b, menos 6 sobre a. Quem é o a? É 1. Então, eu tenho ali que o meu x2 é igual a, olha o jogo de sinal, menos vezes menos é mais 6 é o meu x2. Então, eu encontrei aí de forma rápida o meu x1 e o meu x2, as minhas duas raízes, tá? E qual é o macete para isso aí, ó? Sempre que o A, olha só o macete, sempre que o meu A, quando o meu C for igual a zero, sempre que o meu A for 1 e o meu C for 0, uma raiz é 0 e a outra é B com sinal trocado. Perceba, o meu B não é o menos 6 e o meu resultado final não foi 6 positivo, então o que acontece? Sempre que o meu A, quando o meu A for igual a 1 e o meu C for igual a 0, uma raiz é 0, olha aqui, ó, uma raiz é 0, e a outra é o meu B com o sinal trocado.
o meu B com o sinal trocado. Sempre isso vai acontecer. Esse é um macete, beleza? Agora vamos para um exemplo B. Vou te dar aqui mais um exemplo. O exemplo B. Se eu tiver aqui, ó, 2x ao quadrado mais 5x igual a zero. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Primeiro, sempre identifica quem é A, quem é B e quem é C. Eu tenho aqui A igual a 2, tenho B igual a 5 e o meu C igual a 0. Agora eu botei o meu A sendo um valor diferente de 1. Como que a gente vai fazer? Simples, uma das raízes é igual a 0. Lembra? Uma das raízes é igual a 0 quando C for igual a 0. E o meu x2, ó, o meu x2, ele é o quê? Ele é menos B sobre A. Quem é o B? O meu B, né? O meu B ali no caso é o 5, então vai ficar menos 5 sobre A. Quem é o meu A? É 2. Então a minha segunda raiz é menos 5 sobre 2, ou se você preferir, pode escrever menos 2,5. Dessa forma que a gente vai conseguir resolver aí uma equação do segundo grau incompleta quando C for igual a zero. Beleza. Agora, vamos falar da equação completa. Quando a equação do segundo grau for completa, o que vai acontecer? Quando uma equação do segundo grau ela é completa, nós podemos resolver ela pela fórmula de Bhaskara, né? Aplicando ali delta, a fórmula de Bhaskara, ou por soma e produto. Só que soma e produto é algo que eu não vou falar nessa aula. Eu vou falar sobre soma e produto na próxima aula. Dá para resolver mais rápido por soma e produto? Muito mais rápido, com muito menos cálculo. Só que é um assunto que eu não vou falar nessa aula. Na próxima aula a gente fala sobre soma e produto. Então volta aqui, vamos lá falar sobre a equação completa. Ó, você já sabe que uma equação do segundo grau ela é completa quando ela tem A, B e C. Então eu tenho aqui a forma genérica, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Bom, aí a gente vai aplicar a fórmula de Bhaskara. Mas para aplicar a fórmula de Bhaskara, eu tenho que saber quem é delta. O delta, ele é o determinante. Ele é quem vai determinar quem são as raízes da equação. Então, eu tenho aqui o meu delta. O delta é B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C. E eu tenho a minha fórmula de Bhaskara, que, como eu já falei, não tem nada a ver com Bhaskara, tá? Só no Brasil que ela é conhecida como fórmula de Bhaskara. Ela é essa formulazinha aqui, ó. É x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tá? Ela recebe o nome de fórmula de Bhaskara, mas ela não tem nada a ver com Bhaskara. Tá? O Bhaskara não tem nada a ver com essa fórmula, mas algum autor de algum livro, em algum momento da vida, homenageou Bhaskara com essa fórmula, beleza? Mas, volto a repetir, só no Brasil que isso acontece. Só no Brasil. O Brasil é diferenciado, né? Bom, vamos lá, ó. Vou te dar exemplo aqui. Uma equação do segundo grau completa. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Como que a gente vai resolver isso? Vamos identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Sempre faz essa identificação para te facilitar na hora de resolver. O meu A é 1, o meu B é menos 5 e o meu C é igual a 6. Aplicando aqui o meu delta, que é o meu discriminante, eu vou ter aqui delta é igual b ao quadrado. Então, eu tenho aqui, ó, entre parênteses, 5 ao quadrado, menos 4, vezes A, o A é 1, vezes B, vezes C, que é 6. O meu delta vai ser igual a 25, né, que é 5 ao quadrado, menos 24. Então, o meu delta vai ser igual a 1. Olha só que legal. Quando o resultado dá uma raiz exata, é muito boa. É muito bom. Isso sempre vai acontecer? Não, nem sempre vai acontecer. Então, eu descobri aqui que o meu delta vale 1. Depois que eu descobri o valor de delta, eu vou aplicar aqui a minha equação
de Bhaskara, né? Minha fórmula de Bhaskara. Menos B, quem é o B? O B é menos 5, mais ou menos raiz de delta. Delta vale 1. Tudo isso sobre 2 vezes A, que vale 1. Então, a gente vai resolver. Jogo de sinal, eu vou ter ali 5 positivo, mais ou menos 1, que a raiz quadrada de 1 é 1, sobre 2 vezes 1. Esse mais ou menos é para te indicar que eu tenho o x1, que é a minha primeira raiz, e o x2, que é a minha segunda raiz. Então, olha só, eu vou resolver primeiro aqui o meu x1, ou o meu x1, ou o meu x2, tanto faz. Eu vou colocar aqui valendo como se fosse o x1. Vamos resolver aqui, ó, primeiro a nossa soma. 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1 é 6. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, eu já descobri aqui uma das minhas raízes. Uma das raízes é 3. Agora, vamos encontrar a segunda raiz. A minha segunda raiz é o quê? 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1 dividido por 2 é 4 sobre 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, eu encontrei as duas raízes. O meu conjunto solução nessa equação vai ser o quê? Vai ser 2 e 3. Não importa se eu coloquei o 2 ali como x2, tá? Não importa. Eu coloco aqui embaixo no conjunto solução do menor para o maior. Então, o meu conjunto solução é 2 e 3, ok? Então, agora, vamos para mais um exemplo, tá? Vamos para mais um exemplo? Opa, vamos para mais um exemplo aqui. Eu vou apagar esse exemplo, pega esse exemplo aí, tira print, faz o que você quiser, que eu vou para o próximo exemplo aqui. Mais um exemplo aqui. Se eu tiver x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0, eu vou ter aqui a igual a 1, b igual a menos 4 e o meu c igual a 4 positivo, tá? É uma segunda, uma segunda situação que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu tenho, então, aqui que encontrar o meu delta. O delta é o quê? É b ao quadrado, ou seja, menos 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica a, que multiplica c. O meu delta vai ser igual a 4 ao quadrado, menos 4 ao quadrado é 16. 16 menos o quê? Menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes 4, 16. Então, eu vou ficar com delta igual a 0. Professor, delta pode dar 0? Pode. E quando isso acontece, veja só o que acontece aqui, ó. Eu vou ter b, né, menos b, ou seja, se o meu b é negativo, ele vai ficar positivo. B mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 0, sobre 2 vezes 1, que é o meu A. Eu vou ficar com x igual a 4 mais ou menos 0 sobre 2. E aí eu tenho uma raiz aqui, x1 igual a 4 dividido por 2, que vai dar 2. E depois eu tenho x2, que vai ser 4 menos 0, vai dar 4, dividido por 2, que vai dar 2. Professor, então o meu conjunto solução, nesse caso, o meu conjunto solução é igual a 2 e 2? Não. O meu conjunto solução é 2. Essa daí é uma equação do segundo grau que tem duas raízes iguais, tá? A raiz, ela se repete. É uma equação de multiplicidade 2. É uma raiz de multiplicidade 2. É assim que você vai identificar, tá? Uma raiz de multiplicidade 2. Quando se repete a mesma raiz, é esse o nome que se dá. Foca aí, eu vou apagar. Não, vou apagar não, vou colocar aqui no cantinho aqui mais um exemplo para você, um exemplo que vai dar um resultado diferente do que você já viu. Vou deixar de preto mesmo. Terceiro exemplo é x ao quadrado menos x mais 5, tá? Eu tô dando um exemplo para cada situação, justamente para você ver o que acontece em cada situação. Eu tenho a igual a 1, b igual a menos 1, e eu tenho o meu C igual a 5. Aplicando lá o meu determinante, né? O meu discriminante, que é o delta, eu vou ter
menos 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que multiplica C. O meu C é quem? É 5. Eu vou ficar com delta igual a 1 positivo, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 5, menos 20. Delta, então, é igual a menos 19. Opa! Se delta é igual a menos 19, é aquela situação que eu já te falei. Quando eu for aplicar a fórmula de Bhaskara, vai ter ali o quê? Raiz quadrada de delta. E eu não posso ter uma raiz quadrada de um número negativo. Então, volto a falar. No conjunto dos números reais, x não pertence ao conjunto dos reais quando x for um número negativo. Então, a solução nessa equação do segundo grau é conjunto vazio. Conjunto vazio. Então, é aquilo que eu já falei para vocês. Sempre que o delta for negativo, não existe, o x ele não vai pertencer ao conjunto dos números reais. Nessa aula eu já falei sobre os números imaginários que não se aplica no conjunto dos números reais. Números imaginários é assunto para outra aula, para quando for um curso mais avançado, tá? Então você pode encontrar falando sobre números imaginários em uma outra aula. Nessa aula, não. Continuando, vamos aqui fazer agora a análise do delta. Análise do delta. Como é que vai ser isso aqui, professor? Olha só, eu tenho aqui o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Beleza. Agora, existem algumas situações. Quando delta for maior que zero, quando delta for igual a zero e quando delta for menor que zero. O que vai acontecer? Olha, primeira coisa que eu quero que vocês saibam. Quando delta for maior que zero, a minha raiz, a minha primeira raiz, ela vai ser diferente da minha segunda raiz, tá? Então, quando delta for maior que zero, eu vou ter duas raízes diferentes e reais, tá? As duas raízes, elas serão números reais. Quando delta for igual a zero, eu vou ter a minha raiz x1, eu tenho aqui duas raízes iguais. Quando eu tenho duas raízes iguais, eu tenho o quê? Um número real. Quando eu tenho o delta igual a zero, eu vou ter duas raízes iguais. Eu vou ter dois números iguais, ou seja, um número real. E quando o meu delta for menor que zero, eu vou ter o meu x1, a minha primeira raiz, diferente da minha segunda raiz. E outra, isso daqui ó, vai se encaixar nos números imaginários, tá? Então, imaginários, tá? Duas raízes imaginárias, não são reais, não são, não reais, bota aqui, não reais, tá? Duas raízes imaginárias, ou seja, não reais. Vamos fazer agora um exercício? Vamos fazer aqui um exercício? Vamos resolver? Determine M para que a equação admita duas raízes reais e iguais. Duas raízes reais e iguais. O que vai acontecer? Quando que uma raiz ela vai ser igual? Acabei de falar lá na análise de delta. Quando que uma raiz ela vai ser igual? Quando o meu delta for igual a zero. Quando o delta for igual a zero. Vamos identificar aqui primeiro quem é A, quem é B e quem é C nessa raiz? Aqui eu tenho o meu A igual a 1, eu tenho o meu B igual a menos 4 e eu tenho aqui o meu C igual a M. Eu quero descobrir o valor de M. Então, vem aqui, ó. Eu vou ter B ao quadrado, que é o meu delta, tá? Ó, meu delta, B ao quadrado, menos 4AC, menos 4AC. O meu delta vai ser menos 4 ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que multiplica C. O meu C é M. Isso tudo aqui eu vou igualar a zero. Por que tu está igualando a zero, professor? Porque ali em cima ó, diz que o meu delta vai ser igual a zero. Por que ele vai ser igual a zero? Porque as minhas raízes elas são iguais. E lá na análise do delta, você viu que isso só acontece quando o delta é igual a zero. Eu vou ter menos 4 ao quadrado vai dar 16,
menos 4m, igual a zero. Agora, o que a gente vai fazer? Joga o menos 4m para o outro lado, para ele ficar positivo. Eu vou ficar com 16 igual a 4m. Agora, eu volto com o meu 4 dividindo. Eu vou ficar com 16 dividido por 4 igual a m. O valor de m vai ser igual a 4. 4 é igual a m. Então, acabei de descobrir aqui o valor de m. Portanto, m ele tem que ser igual a 4 para que essa equação aqui, ó, tenha duas raízes reais e iguais. Continuando, vamos para mais uma equação do segundo grau, mais um exercício para a gente finalizar aqui a primeira parte da aula de equação do segundo grau. Ó, sobre a equação x menos 2, que multiplica x mais 2 igual a 2x menos 9, pode-se afirmar que... Bom, vamos lá. Eu tenho aqui... Vamos fazer aqui embaixo aqui. Eu tenho x ao quadrado menos 4. Por quê? Aqui eu tenho... Ó, isso aqui, ó, é o produto da soma pela diferença. E quando eu tenho o produto da soma pela diferença, eu tenho o quadrado do primeiro, quadrado de x, menos o quadrado do segundo termo, que é o 2, ó. Então, eu tenho um produto da soma pela diferença. Isso daqui também você já aprendeu lá na aula de produtos notáveis. E aí eu vou repetir ali, ó, 2x menos 9. Bom, vamos lá. Eu tenho agora x ao quadrado menos 4. Faça aquele 2x para o lado de cá, vai ficar menos 2x mais 9 igual a zero. Bom, eu tenho x ao quadrado menos 2x menos 4 mais 9 vai ficar o quê? Vai ficar mais 5 igual a zero. Vamos resolver agora, identificando quem é o A. O A é 1, o meu B é menos 2 e o meu C é igual a 5. Vamos lá, aplicar o nosso delta, o discriminante. Ó. Delta é igual a menos 2 ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Delta vai ser igual a 4, menos 4, que multiplica 5. Ó, menos 4, que vai multiplicar 5, vai ficar o quê? Vai ficar menos 20. Então, eu vou ter aqui menos 4, ou vou ter 4 menos 20. 4 menos 20, né? Porque menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 5, menos 20. Delta, então, vai ser igual a menos 16. Opa, para por aqui, porque nós temos aqui um delta menor do que zero. Quando delta é menor que zero, ele não admite raiz real. Então, vamos ver aqui, ó. Letra A, admite duas raízes reais? Não. Letra B, admite duas raízes reais e opostas? Não. Letra C, admite apenas uma raiz real? Também não. Letra D, admite duas raízes reais e positiva? Não. Letra E, não admite raiz real. E é dessa forma que a gente vai resolver aí as equações do segundo grau. Então, como eu já falei, essa é a nossa primeira parte, uma aula bem extensa, mas é um assunto que a gente tem que trabalhar bastante. É um assunto que é muito recorrente em concurso público e eu espero que você esteja gostando da aula. Na segunda parte, iremos falar sobre soma e produto. Dá para resolver muito mais rápido? Vai ganhar tempo? Vai, mas às vezes não vale a pena aplicar soma e produto, assim como também às vezes não vale a pena aplicar aí a fórmula de Bhaskara, nem o nosso delta. Espero que você esteja gostando do curso e te espero na próxima aula. Fui!